Gente, primeiramente eu quero agradecer vocês, tá bom? É um prazer imenso, poder estar participando dessa jornada, né, primeira jornada livre aí de psicanálise. E, para quem não me conhece, sou o professor Oséias, professor de filosofia, psicanálise, atuo também como psicanalista clínico, e esse tema é um tema a formação do analista, né, a ética da formação do analista, não tem como a gente dissociar, né, uma coisa da outra. Formação do analista implica em ética, né, e em ética também do psicanalista implica em formação. Então, a gente vai falar desse assunto a partir de qual formato, né? Eu escrevi aqui uma reflexão para compartilhar com vocês. Eh, no meio ali dessa reflexão, eu quero compartilhar, comentar um pouquinho esse cartoon, essa arte com vocês, tá? Então, e depois a gente debate, como a Juliana falou, vai mediar aqui algumas perguntas, tá? Então, é isso que eu queria deixar aqui em mente. Eu vou lançar aqui para vocês, através dessa reflexão que eu escrevi, algumas provocações para a gente pensar, né? Pensar os desafios, principalmente do nosso tempo, né, em relação a essa formação ética do psicanalista, tá bom? Então, vamos lá, tá? No período da pandemia, né, e seu consequente confinamento, todos nós passamos por esse período difícil, foi possível a gente observar o quê? Um aumento expressivo do interesse por livros de psicologia e também por livros de psicanálise. Segundo uma matéria do jornal O Globo, de 14/11 ali de 2020, o aumento da procura não abrangeu apenas livros que hoje se popularizaram, né? Livros assim de fácil compreensão, best-sellers, como por exemplo, O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e o Cláudio Tebas, que foi lançado em 2019. Chegou a vender 35 mil exemplares, né, para vocês terem uma ideia. Ou a obra do psicanalista Contardo Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta. Né? Então são livros populares, né? Best-sellers, a gente pode dizer assim. Mas os próprios livros do Freud, eles tiveram um aumento expressivo no número de vendas. Por exemplo, né, aquela coletânea das obras completas da Companhia das Letras, né, traduzido por Paulo César de Souza, teve um aumento expressivo também no número de vendas. Aquela outra coletânea da Autêntica, né, que são as obras incompletas, também a editora percebeu esse aumento expressivo, né, no número de venda. Então, o que acontece? É natural que o interesse teórico de muitos que passam a ter um contato com a literatura psicanalítica se converta no anseio de exercer a psicanálise clínica. E é aqui nesse ponto que a gente vai adentrar num debate que remonta ao limiar da história da psicanálise. Certo? Então, quando a gente debate a respeito da formação do analista, é algo que desde seu início é debatido, é refletido, tá? Então, algumas perguntas assim extremamente básicas, né? Que nível de conhecimento técnico e teórico dos fundamentos da psicanálise é preciso ter para que se possa começar a atender? Qual que é o melhor curso de psicanálise para eu obter uma boa formação? Então, são perguntas relevantes quando a gente apresenta esse interesse, né? Se digitarmos essas perguntas numa ferramenta de busca, o que a gente vai encontrar? Ela vai nos dar, assim, um acesso a uma imensa gama de cursos de psicanálise, com muitas promessas até, né? Prometendo que com apenas 1 ano, ou até mesmo em muitos casos, alguns meses de curso, você poderá se tornar um psicanalista, receber uma credencial ou uma carteirinha. E talvez você até se depare com o seguinte slogan: seja você um psicanalista de sucesso. Alguém já deve ter visto um slogan parecido por aí, tá? A questão aqui não é tempo, que a gente não quer se perder na questão do tempo, né? Se prender na questão do tempo. Mas o que a gente precisa chamar a atenção aqui? De acordo com a psicanalista Priscila Fernandes Costa,
Bastaria uma olhada rápida no currículo de muitos desses cursos para a gente perceber um absoluto desconhecimento, né, do campo da psicanálise. Muitos dos grupos que os oferecem, às vezes, acabam se apropriando do nome da psicanálise, presumindo-se tratar de uma terra de ninguém, né, onde o primeiro que finca a sua bandeira torna-se seu dono, tá? Então vamos lá. Por um lado, é claro que o aumento de cursos que possibilitam o contato, né, da população com a psicanálise, eles são muito bem-vindos, não são? São bem-vindos, isso é algo muito positivo. Isso demonstra o quê? Que há uma inquietação, né, na sociedade brasileira que impele o indivíduo a buscar compreender as raízes do seu mal-estar, investigar o porquê dos seus medos, né, seus sofrimentos, suas neuroses, suas repetições, a partir de um conhecimento mais profundo, né, da sua subjetividade, da sua interioridade, né? E isso ajuda a desconstruir muito aquele discurso que você já deve ter ouvido em algum momento, né? De que a psicanálise estaria morta, ou de que a psicanálise não teria um espaço, né, na discussão e também na elaboração do sofrimento do homem contemporâneo. Esse interesse, esse encontro, né, das pessoas na psicanálise ajuda a desconstruir esse mito. Então, não é isso, né, essa morte da psicanálise, não é isso que se percebe no Brasil, não é isso que se percebe até mesmo num país como os Estados Unidos, onde há muito tempo se predomina uma forte resistência à psicanálise. Numa recente conversa que tivemos com Austin Ratner ele é formado em medicina pela Johns Hopkins, mas ele não exerce a medicina, tá? Então ele é um pesquisador da psicanálise, ele é editor-chefe da revista americana de psicanálise, escreve também alguns artigos volta e meia para The Lancet, que é uma revista científica de muito prestígio, né? E recentemente ele escreveu um artigo também ressaltando, né, a importância da psicanálise, inclusive para compreender fenômenos de massa. O Freud escreveu lá Psicologia das Massas e Análises do Eu. Então, o Austin Ratner, né, nessa conversa que a gente teve, ele falou que percebe também um movimento, né, nos Estados Unidos de um retorno a Freud, para a gente usar uma expressão ali do Lacan, nas obras do Lacan, né? Então ele percebe isso, que então já começa a aparecer sinais por lá desse maior interesse pela psicanálise. Mas ele diz que isso não acontece com a mesma intensidade como a gente pode perceber no Brasil, né? Ainda está engateando esse retorno a Freud por lá. Só que a gente analisando também essa popularização de uma outra margem, tá? Essa profusão de propostas formativas a futuro psicanalistas, ela tende a deixar de lado um rigor que deve existir sim na nossa formação. Rigor que estamos buscando, por exemplo, aqui, né, num espaço como este, onde a gente está buscando o quê? Pares de interlocução, onde a gente estabelece uma troca, onde a gente reflete junto, né, e aprende a respeito desse percurso, tá? Então, voltando lá aos riscos. Corre-se o risco também de mesclar a prática da psicanálise e outras abordagens que não possuem, né, uma relação com seus pressupostos. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, psicanálise cristã, psicanálise esotérica, psicanálise e constelação familiar, ou até psicanálise e programação neurolinguística, né? Eu me refiro a este último aqui porque é muito comum a gente ver, às vezes, algumas pessoas cursarem, né, um certo número de horas de PNL e se apresentarem como psicanalistas em podcasts famosos, nas mídias sociais, ou ao darem entrevista em algum programa de televisão, né? Então, é importante ressaltar aqui que quando eu faço esses apontamentos, eu não estou entrando no mérito da efetividade ou não dessas abordagens, né? Então a gente está falando aqui com muito respeito também a cada uma delas, e não é essa a questão, tá? E também do mesmo modo, né, a gente não quer deixar entender que todo psicanalista necessariamente
deveria ser ateu como Freud o era, né? Isso soaria, no mínimo, com um absurdo. Não é isso. A intenção é da gente chamar a atenção para o fato de que a prática da psicanálise ela deve ser exercida com o devido rigor, seriedade, delimitação e respeitando a autonomia do analisante que está diante de nós. Então, seja o analista um ateu, um agnóstico, um líder religioso, um místico, adepto assim de uma ideologia oposta do seu analisante, ou pertencente a uma cultura diferente, ou com uma postura moral diante da vida diametralmente oposta deste, né? Então, o manejo transferencial ali do analista durante o tratamento, ele deve prescindir de todos esses atributos e convicções. Do contrário, podemos estar fazendo qualquer outra coisa, mas não psicanálise. Então, que nem, por exemplo, o pessoal está dizendo ali, né? Eu amo PNL, eu amo outras abordagens, e é isso mesmo. Só que a gente precisa entender a delimitação de cada uma, né? Cada uma tem o seu espaço, e cada uma tem uma área de atuação e tem uma delimitação, certo? Então, se a gente não tomar esse cuidado, a gente pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas não psicanálise, certo? Até porque eu vou fazer 4 apontamentos aqui, né? Psicanálise, ela não é aconselhamento amoroso, familiar ou pastoral, correto? Então, cabe aqui uma observação. Eu sou educador, assim, há 8 anos, quase 9 anos, tá? Então, posso dizer que o meu percurso na psicanálise, a experiência com atendimentos, a experiência com escuta, tem contribuído muito na mudança no modo como eu ouço meus alunos. Então, na maneira como eu resolvo os conflitos em sala de aula e até mesmo no modo como eu conduzo minha aula. Entretanto, assim, isso não significa que eu esteja submetendo os alunos a uma análise. Né? Agora estou fazendo uma leitura da estrutura clínica desse meu aluno, neurótico, histérico. Não é isso, né? Não estou num setting analítico. Eu não estou fazendo análise com isso, tá? Mas a psicanálise está me ajudando, me fornece essa mudança de leitura do humano, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Sim, pode ser muito proveitoso para aqueles profissionais que já trabalham com um grupo de pessoas, tá? Seja empresas, ONGs, igrejas, o estudo da psicanálise, desde que você também se permita ser afetado por ela. É claro, você passa a ter uma outra leitura sobre a dinâmica dos afetos, que envolve as relações, né, entre as pessoas, contudo, quando você está aconselhando, gerindo conflitos, repreendendo alguém, você não está praticando efetivamente a psicanálise clínica ali. Tá? Então, isso é importante a gente ter em mente. Uma outra coisa, psicanálise não é uma ciência do sucesso ou da felicidade. Tá? Então, agora eu tenho diante de mim um analisante, vou fazer esse cara vencer na vida. Não é esse o fim, né, da análise. Psicanálise também não é o mesmo que sexologia. É importante a gente pontuar isso aqui, porque a gente às vezes vê algumas confusões, e não de agora, tá? Principalmente na época do Freud. Então, eu vou abrir um parênteses para vocês verem o quanto é importante a gente pontuar isso aqui. No texto de Freud, ele tem um texto, Psicanálise Selvagem, que é essa psicanálise amadora, né? Essa psicanálise aventureira, certo? Ele compartilha uma experiência muito curiosa que ele teve. Ele atendeu uma paciente, né, que segundo ele se tratava de uma senhora de 40 anos de idade, e a principal queixa dela era seus estados de angústias. E esses estados de angústias passaram a cometer ela a partir do seu divórcio. Aí o problema é que essa senhora ela já havia procurado um psicanalista do bairro dela. Mas o tratamento, segundo ela, tinha sido uma catástrofe, tá? Por quê? As angústias elas se tornaram mais intensas. Isso pode acontecer num tratamento psicanalítico sério, rigoroso também? Pode acontecer, né? Mas aqui o que o psicanalista fez? Ele afirmou que a causa desse sintoma dela era a falta de sexo. Então, para que ela pudesse resolver esse problema, ela tinha 3 opções: voltar para o marido, ter um amante ou a masturbação.
Então ele orientou, né, ele aconselhou nesse sentido, direcionou, né, a ela, colocou algumas opções, ó, é isso aqui que você tem que fazer. Então, diante desse caso, né, o que que o Freud disse? O Freud advertiu o seguinte, né, ó, embora exista a possibilidade de um paciente neurótico, histérico, abandonar o tratamento com o profissional e dizer para o outro analista, né, palavras que muitas vezes não foram ditas, foram mal interpretadas ou até mesmo fantasiadas, essa paciente ela poderia estar fantasiando, né? Mas o que que ele coloca? Olha, se esta orientação foi dada pelo analista, isso decorreu de uma má compreensão do conceito de sexualidade que é empregado pela psicanálise. Então, o Freud diz lá que nossa vida sexual, né, vou falar em outras palavras aqui, não se reduz ao que nós fazemos na cama, né? Mas, de acordo com Freud, a sexualidade engloba o quê? Vou abrir aspas para o Freud, né? Todas as ativações de sensações carinhosas. E ainda diz eles, utilizamos a palavra sexualidade no mesmo sentido amplo em que a língua alemã se usa a palavra amar, lieben, né? Então, quando a gente está trabalhando, a gente está amando. Ah, mas às vezes eu estou odiando. É a ambivalência dos afetos, é isso mesmo, né? Então a gente está estudando, existe ali a erotização nisso também, na arte, enfim. Então é importante a gente delimitar isso aqui. Outra coisa, a psicanálise não é uma transmissão de princípios morais e religiosos ao analisante, como também ela não consiste no esforço de induzir o analisante à incredulidade. Isso pode ser uma consequência, de repente, da análise? Pode, mas não é você que vai induzir a isso, você não vai conduzir, né, o tratamento analítico para isso, certo? Então, num texto de 1919, que o Freud intitula de Caminhos da Terapia Psicanalítica, ele diz o seguinte, isso é muito importante, recusamos enfaticamente transformar o paciente que se entrega em nossas mãos buscando ajuda em nossa propriedade, formar o seu destino para ele, impor-lhe os nossos ideais e, com a altivez do Criador, formá-lo à nossa semelhança, para a nossa satisfação. Olha que interessante isso. Então, sendo assim, né, para que a gente não trilhe pelos caminhos da psicanálise selvagem, é de suma importância que a gente se atente ao rigor que a formação do analista realmente requer. Então, sim, a leitura, o estudo aprofundado e constante, como a professora Gisele se referiu, como a Juliana também ali se referiu, a professora Juliana se referiu, do material, por exemplo, escrito que a psicanálise dispõe, é sim indispensável. Claro, sem dúvida. Porém, reduzir a aprendizagem da psicanálise a apenas este empreendimento é muito contraditório, certo? Então, eu vou investir lá intelectualmente, vou estudar, ler todos os livros sobre psicanálise, e beleza, agora estou pronto para atender, agora eu entendo o inconsciente. Não é bem assim. Então, sobre essa questão, o psicanalista Leonardo Goldberg, né, numa obra Freud, uma introdução à clínica psicanalítica, parafraseando Freud, olha o que ele diz. A psicanálise aprendida por livros é a mesma coisa que o aplacamento da fome através de cardápios. Vou repetir para vocês pegarem aí. A psicanálise aprendida por livros é a mesma coisa que o aplacamento da fome através de cardápios. Ninguém mata a fome, né, com cardápios. Então, essa mesma dinâmica acontece em nossa formação, né? Os contatos com livros, como eu falei ali, é extremamente importante, mas a nossa formação não se reduz a isso. Então, por essa razão, a genuína, vamos usar essa palavra, a genuína formação de um analista, ela se dá, sobretudo, a partir do atravessamento da própria análise. Então, para reforçar esse mesmo ponto, eu vou ler uma citação aqui desse psicanalista, do Goldberg. Então, Freud diz ser indispensável para que haja um analista e que este possa fazer interpretações que ele mesmo tenha passado por uma análise. A psicanálise é ancorada em pressupostos teóricos, sim, mas é uma experiência única.
Sua transmissão depende, então, de uma condição para que uma psicanálise seja possível. O analista precisa ter averiguado que há um inconsciente que opera em sua vida, em uma relação com outro analista, ou seja, em sua própria análise. O psicanalista é o sujeito que já passou por uma análise e está advertido de que, além da dimensão da fala própria de uma conversa, há um inconsciente que se manifesta e opera incessantemente em tal prática. Esse sujeito também está advertido de que não há como traduzir totalmente o conteúdo daquilo que escapa, dos equívocos, sonhos, xistes e, portanto, os efeitos de uma interpretação aparecerão na posterioridade. Mais que duas pessoas, o que se opera é a nível inconsciente. Então, a análise pessoal ou didática, ela deve sim ser considerada como o principal eixo da nossa formação. Acompanhada das outras duas exigências, alguém estava falando ali do tripé, né? E essas outras duas exigências que também não pode ser ignorada, e a professora Juliana se referiu a ela, teoria e supervisão, né? Porque cada analisante que aparece diante de nós no set analítico se apresenta como um universo desconhecido, denunciando mais ainda a dimensão da nossa ignorância. Então, eu costumo brincar dizendo que se o inconsciente se estrutura como linguagem, como bem disse o Lacan, o poliglotismo psíquico acaba sendo uma habilidade imprescindível para a nossa vivência. Então, assim, embora o percurso formativo do psicanalista seja algo muito mais de ordem subjetiva, né, do que institucional, tá bom? Isso não quer dizer que ele deva ocorrer de forma solitária, como a gente já evidenciou aqui, né, nessa reflexão. Por isso, para lidar com os desafios e impasses, né, com os quais nos defrontaremos, é essencial que contemos com analistas também mais experientes do que nós, no acompanhamento de nossos casos clínicos. E vai haver uma troca muito interessante que vocês vão percebendo no futuro, tá? Que ele vai aprender com você e vocês vão aprender com ele, né? Sobre isso, eu tenho essa arte, né, que eu falei para vocês, que está ali no slide. Acho que vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui. Não, acho que não está. Agora está apresentando, né? Ótimo. Agora foi. Agora foi. É que tá com um delayzinho. Então, olha só, essa cartunista, essa artista, se vocês quiserem depois, vocês podem seguir elas. Tem muitas ilustrações interessantes que nos fazem refletir sobre várias questões envolvendo terapia, psicanálise e tudo mais. Não entendo para que é necessário se consultar com outro analista para conduzir os casos clínicos. Se a pessoa já é psicanalista e já atua na clínica, que diferença faz conversar com alguém sobre seus analisantes? Vixe, opa. Vou repetir, se a pessoa já é psicanalista, bom, e já atua na clínica, que diferença faz conversar com alguém sobre seus analisantes? Vamos lá para o próximo. Por vezes, as considerações de quem está de fora da relação transferencial pode contribuir nos impasses teóricos e clínicos. E se não tiver impasse? Vixe, aí é capaz o psicanalista não estar a par do que acontece em sua própria prática. Certo? Então, aqui a gente está falando dessa importância de você trocar, né, dessa importância da supervisão. E muitas vezes, né, para que encontremos uma estrutura que possa nos inserir nessa tríade formativa, as instituições psicanalíticas, os cartéis, né, do qual depois vocês vão ver, inclusive com a professora Juliana, ou associações psicanalíticas, acabam sendo até um ponto de apoio, né? Contudo, existe a possibilidade, isso não é eu que estou dizendo, os psicanalistas discutem sobre isso, né? Há a possibilidade nesses centros de estudos, a gente reduzir a transmissão da psicanálise é o quê? A reprodução de um modelo engessado.
sem arte, sem reinvenção, o que nos coloca, então, diante de um problema. Por quê? Pois a psicanálise, podendo ser também entendida como uma experiência ética, ela é, desde o início da sua história, subversiva, desafiadora, rebelde. Então, não seria contraditório a gente circunscrever ali, né, a nossa formação a dogmas ou a idealizações, tá? Uma vez que o processo analítico ele não se constitui num processo que visa, né, a adequação do sujeito, colocar o sujeito numa forma aos moldes da sociedade contemporânea, né, não seria uma contradição? Então, talvez possamos aqui definir o percurso do analisante, analista, muito mais com um processo de transformação do que propriamente de formação. Uma vez que esta última palavra nos remete a uma espécie de forma, né? E que parece tirar do horizonte do exercício da nossa ocupação qualquer possibilidade de reinvenção ou improviso. E eu usei a palavra improviso aqui justamente para provocar, tá? E fazer uma analogia deste percurso de transformação do analista com a formação de um músico. Vamos fazer uma comparação aqui, tá? Então, até eu vou contar aqui uma breve história para a gente encerrar. Certa vez, um menino apaixonado por música for assistir a uma apresentação de um violinista extremamente famoso. A apresentação era em uma praça, portanto, ao ar livre. O músico colocou sua partitura no suporte e começou a tanger as cordas do violino. O menino ficou maravilhado com o talento do violinista. Mas algo inesperado acontece. Um vento, de forma repentina, solapou o suporte com a partitura para longe. E agora? Interromperá o músico a sua apresentação? Algumas pessoas até correram para tentar trazer a partitura da música de volta, mas, de forma muito tranquila, o violinista não permitiu que, por isso, a música cessasse. Continuou a tocar. Mas, embora o menino que assistia e ouvia estivesse encantado com a música, ele não conseguia reconhecer a música. E ele entendia um pouco de música. Perguntou ele então a seu avô que o acompanhava: "Vô, que música é essa que ele está tocando?" "Também não conheço, filho, ele está improvisando de uma forma muito linda." "Sério, vô? Será que eu também posso tocar o violino e improvisar?" Aí o avô se abaixa, olha nos olhos do garoto e diz: "Claro, depois de algum tempo de muito estudo, de rigor, de prática, de ouvir incansavelmente outras músicas, aí então você improvisará com a música que está dentro de você." Então houve aqui uma reinvenção. Só que para que esse músico chegasse a essa reinvenção ou improvisação, ele se submeteu a muito rigor, né, ao estudo da partitura, estudo da música, ouvindo outras músicas, dialogando com outros músicos. Aí então ele se via na condição de reinventar. Então, dessa forma, a gente não banaliza a questão do estilo de cada um, né? Ou da possibilidade de cada um reinventar a psicanálise. Não é assim, eu peguei, li um livro do Freud e agora vou entender a minha maneira. Antes disso vem o rigor. Então, ou seja, em nosso percurso, para que tenhamos a condição de desbravar novos caminhos, a gente precisa, primeiramente, aprender a caminhar pelas vias do inconsciente. Certo, gente? Então, essa aqui é a minha contribuição para a gente pensar, refletir a formação do analista, e mais para frente aí com professores a gente vai ter mais sobre isso e poder estabelecer uma troca, um debate depois sobre essas questões.